Olá, começa aqui agora o quadro Direito e Cidadania. É um projeto de extensão da Faculdade de Piracanjuba. Nós temos aqui a honra de receber o Dr. Pedro Buritsal. Ele tratou na semana acadêmica do tema A Propaganda Eleitoral. Então, boa noite, Dr. Pedro. É uma honra recebê-lo o senhor aqui. O senhor tratou dessa temática e vou fazer uma primeira pergunta para o senhor, doutor. É relacionada à propaganda eleitoral. Qual é a legislação? Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro uma legislação que acompanha essa temática? Boa noite, professor Hugo. Boa noite, Francisco. É um prazer enorme estar participando aqui com vocês desse projeto de cidadania aqui na Faculdade de Piracanjuba, uma instituição que eu tenho um carinho imenso, que me abriu as portas há alguns anos. Eu tive o privilégio de ser o professor da aula inaugural do curso de Direito aqui na faculdade. Então, para mim, sempre é um prazer, uma honra muito grande participar dos eventos da faculdade. E respondendo a sua pergunta, existe sim uma legislação que aborda a temática da propaganda eleitoral. Trata-se da Lei 9.504 de 97, que ela dispõe sobre as normas gerais para as eleições. E especificamente para a legislação eleitoral, o TSE editou a Resolução 23.610 de 2019 e de lá para cá ela sofreu algumas alterações. Então os dois principais institutos normativos que regulamentam a propaganda eleitoral são essas duas, a Lei 9.504 de 97 e a Resolução TSE 23.610 de 2019. Recebemos aqui também o aluno Francisco, que ele é do 7º período. Vou passar agora para que ele possa também fazer a sua pergunta. Boa noite, doutor Pedro. A minha pergunta é, a partir de que data os candidatos podem fazer a propaganda eleitoral? Boa noite, Francisco. Bom, os candidatos podem começar a fazer a propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto, que é a data que tanto a Lei 9.504 e a Resolução 23.610 estabelecem para o início da propaganda eleitoral. Mas lembrando que entre 1º de janeiro e o dia 15 de agosto existe um período chamado de pré-campanha. Então os pré-candidatos eles podem promover algumas ações que são permitidas pela legislação eleitoral, desde que não haja um pedido explícito de votos. E a partir do dia 16 de agosto, aí sim o candidato ele já pode se apresentar como candidato, divulgar seus números, distribuir seus materiais de campanha e pedir o voto. Então a data, o marco inicial é 16 de agosto do ano das eleições. Doutor Pedro, com relação à carreata, né, surge essa dúvida. A partir de quando que é realizada as carreatas? A partir do dia 16 de agosto. A carreata ela é tida como um tipo de propaganda eleitoral, ela é um ato de campanha eleitoral. Então, a partir do dia 16 de agosto, todos os candidatos podem promover suas carreatas, desde que o candidato, o promotor dessa carreata, ele deve comunicar à autoridade policial local da realização desse evento. Não é uma autorização, é uma comunicação, não é um pedido, é uma informação de que em determinado dia aquele candidato vai fazer uma carreata e ele deve informar o local de início, o horário de início, o percurso que vai ser feito e a programação de local e horário de encerramento. Então, o candidato ele tem que fazer essa informação à autoridade policial e aí sim ele vai poder promover a sua carreata. E eu já estendo, a passeata e a caminhada também seguem essa mesma sistemática. Deve ser informada o local de partida, o horário de partida, o trajeto que vai ser seguido e o local de chegada. E o showmício é permitido? Não, a legislação eleitoral ela proíbe expressamente a realização de showmícios, mas nada impede de que o candidato faça um comício. A diferença de um showmício e o comício é que no comício somente os candidatos vão fazer a apresentação de suas propostas para os eleitores. Já o showmício, após a apresentação das propostas dos candidatos, haverá uma apresentação artística. Então essa apresentação artística ela é proibida durante o período de campanha eleitoral. Então os showmícios são proibidos. Inclusive o candidato que promoveu o showmício, existe uma multa muito alta que penaliza o candidato que promova esse ato de campanha irregular. Com relação aos panfletos, né, o que o senhor pode nos orientar com relação a esse tema, panfleto, outdoor?
A utilização de outdoor ela é proibida, a legislação eleitoral não permite a utilização de outdoor e caso um candidato ele insista em promover esse tipo de propaganda, a Justiça Eleitoral vai determinar a sua retirada e aplicar-lhe uma multa. Já o material impresso, não só o panfleto, o que a gente chama de santinhos, aqueles jornaizinhos informativos, esse tipo de material ele é permitido. Mas existem algumas informações que são obrigatórias de serem prestadas nesse tipo de material. Primeiro delas, todo material impresso ele deve conter o nome do partido político, da coligação, se for o caso de eleições majoritárias, ou de federações, se for o caso de majoritária ou proporcional. Deve ter o CNPJ de quem está pagando, ou seja, o CNPJ da candidatura. Deve conter o CNPJ de quem está fazendo, que é o CNPJ da gráfica que está imprimindo, e deve conter a tiragem, que é a quantidade de material que foi impressa, daquele material que foi impresso. Então, contendo essas 4 informações, nome de partido, coligação ou federação partidária, CNPJ do pagador, CNPJ do recebedor e tiragem, é permitida sim fazer a distribuição de material impresso durante a campanha eleitoral. Doutor, e sobre a propaganda eleitoral nas redes sociais? É permitida sim a publicidade nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Inclusive é permitido o impulsionamento, que é a propaganda patrocinada, desde que sejam obedecidas as regras previstas na legislação eleitoral. Após a campanha eleitoral existe um período de prestação de contas. Então toda essa propaganda ela deve ter uma emissão de nota fiscal, conter também o CNPJ de quem pagou, o valor que foi pago, o que é veda. O que a legislação veda é o disparo em massa de mensagens. Então não posso ter um robozinho fazendo o disparo dessas mensagens, mas a publicação tanto para atingir o público organicamente ou fazer o patrocínio, é permitido sim. O que é vedado é o disparo em massa dessas mensagens. E a legislação, doutor Pedro, ela permite a divulgação em TV, em rádio também? Sim, a propaganda eleitoral ela é veiculada em rádio e TV, mas ela é proibida que seja paga. Então o candidato ele não pode pagar por espaços na TV e pagar por espaços na rádio. Os tempos disponibilizados para os partidos, tanto em rádio quanto em TV, eles são estabelecidos por lei. Então a lei traz alguns critérios objetivos, o principal dele é o número de parlamentares, número de deputados federais lá na Câmara dos Deputados, é o principal deles, existem outros critérios também, mas a legislação ela divide o que cada partido vai ter de tempo de TV e tempo de rádio. Então é proibido um candidato ou um partido que seja mais afortunado, mais endinheirado, vai lá e compre mais espaço, achando que o do partido é pouco, ele vai lá e pague por mais espaço em rádio, mais espaço na TV, isso é proibido. O único espaço que ele vai ter de rádio e TV é no horário gratuito de televisão e de rádio. Doutor Pedro, e qual será a penalidade para quem descumprir essa regra? Bom, Francisco, vai depender. Para cada tipo de conduta proibida, existe um tipo de penalidade. Existe uma simples ordem de retirar essa propaganda eleitoral, e existe, e vai, como eu disse, de uma simples ordem de retirada até uma multa de um pouco mais de R$100 mil. Então, as multas da Justiça Eleitoral são multas pesadas. Os candidatos eles devem ficar de olho, ficarem atentos com todo o regramento da propaganda eleitoral. Porque, como eu disse, as multas são pesadas. Como eu disse, pode chegar a mais de 100 mil, que é o caso de quem veicula alguma pesquisa de intenção de votos sem fazer os devidos registros, né, nos órgãos eleitorais. Então, essa multa pode variar de 50 a 100 mil reais. Então, vai depender do caso. Uma propaganda de internet tem uma multa, um outdoor que não pode tem outra, se realizar um comício que não pode é outra, se divulgar uma pesquisa sem os registros pode chegar até R$100 mil, então vai depender muito da conduta praticada pelo candidato para ser estabelecida uma penalidade. E com esse conteúdo educacional a gente finaliza aqui o programa. Agradeço a participação do Dr. Pedro Buritsal, agradeço também a participação aqui do nosso aluno do 7º período, Francisco. Fique conosco, acesse nossas redes sociais para obter maiores conteúdos informativos e educacionais sobre as perspectivas do direito. Obrigado e tchau.